Pastor Gideão. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós estamos na semana aí que vai ter o Congresso de Mulheres. Então vamos falar sobre essa juíza aqui, que se chama Débora. Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1. Podemos ler, irmãos? Amém? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimidos cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Em outras versões diz, julgava Israel naquela época, porque ela era juíza. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Amém, queridos? Ainda o versículo de número 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entra na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou, e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apoiou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Amém, queridos? Podeis vos assentar. Todos nós conhecemos, queridos, a história aqui de Débora, capítulo 4, capítulo 5, nós temos o cântico de Débora, a vitória que Deus deu por intermédio dela ao povo de Israel. Mas é preciso nós ter em mente sobre o contexto de toda a história aqui. O livro de Juízes, todos nós sabemos, é um período obscuro da história de Israel, da história do povo de Deus do Antigo Testamento. É um dos piores períodos, mais tristes da história da Bíblia, é o período de Juízes. Todos nós sabemos que Deus ele forma a nação de Israel, começando de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó mudou-lhe o nome para Israel, teve 12 filhos, as 12 tribos que existem até hoje. O povo ficou 430 anos escravo
no Egito. Deus tira eles do Egito por intermédio de Moisés. E nós vemos a partir de Moisés uma mudança de configuração na história bíblica, da história do povo de Deus, aonde finaliza o período patriarcal e inicia leis e profetas a partir de Moisés. Moisés, queridos, é a geração representada, a geração que fala com Deus face a face. Moisés era a geração, representa a geração que tem intimidade com Deus. Moisés falava com Deus face a face. E a Bíblia diz que não levantaria jamais outro homem na história da Bíblia como Moisés. Moisés se torna um tipo de Cristo quando ele mesmo profetiza que Deus o levantaria, o profeta semelhante a ele. Ele estava falando do próprio Jesus. Então observe, Moisés é a geração que representa um povo, ou uma geração que tem intimidade com Deus. Mas a geração de Moisés passou, e agora vem uma outra geração. E nesse período bíblico, uma geração, a Bíblia nos informa que intrinsecamente dura aproximadamente 40 anos. A geração de Moisés foi 40 anos. Geração que viu milagres sobrenaturais de Deus no deserto. Passou a geração de Moisés, veio a geração de Josué. Josué é a geração de conquista, é a geração que conquistou terras e mais terras. E quando achou que tinha conquistado muita coisa, o que aconteceu? Deus disse: Josué, tu está velho e tem muita terra ainda para conquistar. A Bíblia diz, querido, que se foi também a geração de Josué, e agora, e todos os seus contemporâneos também se foram. Diz em Juízes capítulo 2, do verso 7 ao verso 10, que a geração de Josué e toda que congregava com ele se foi. E agora levantou-se uma outra geração, que não conhecia o Senhor seu Deus, e nem os seus feitos. Deixa eu de início já abrir um parênteses aqui e dizer que é para nós meditarmos. Qual geração que nós estamos fazendo parte? Nós somos da geração de Moisés, que tem intimidade com Deus, que falamos com Deus, que vivenciamos o sobrenatural de Deus. Nós somos a geração de Josué, desbravadora, que conquista, que luta pelo reino, pela causa de Deus. Ou nós somos da geração pós-Josué, que a Bíblia não tem nenhuma liderança fixa. Durante o período de juízes, aproximadamente um pouco mais de 4 séculos, nós temos pelo menos 16 juízes, porque o povo se perdeu, não se conhecia Deus. Aí eu lembro do que mais tarde o profeta Osés profetizou, está em Osés capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não conhecia a Deus, então a geração se perdeu, uma geração que não conhecia a Deus. É para nós pensarmos, qual geração que estamos fazendo parte? Você é da geração que tem intimidade com Deus? Você é da geração que conquista, que luta pela causa, pelo reino de Deus? Ou você é da geração que não conhece a Deus, meramente religioso? Porque quando a Bíblia fala que não conhecia a Deus, querido, a tradição oral na cultura de Israel, judaica, é muito forte, de todos os tempos. Ele sabia dos feitos anteriores, porém, era uma geração apenas da informação e não do conhecimento de Deus. E esse era o contexto da história do tempo de juízo, um povo que não conhecia a Deus e nem os seus feitos. E nesse período o povo entra num ciclo vicioso. Qual ciclo vicioso é esse? Eles se afastam de Deus, adoram outros deuses, não conhecem a Deus. Deus então permite que as nações vizinhas, que eles nem expulsaram, que foram desobedientes da terra, né? E que eles escravizam eles, e eles então, quando estão escravizados por aquela nação, eles clamam ao Senhor. Deus então envia o libertador, envia um juiz. O juiz então libertador liberta o povo de Deus. Enquanto aquele juiz está vivo, o povo está em paz. É aquele juiz, aquele líder morrer, a geração se perde novamente. O livro dos Juízes é um ciclo vicioso deste acontecimento. E aqui no capítulo 4 e 5 de Juízes, o texto que nós lemos, é pós um período de paz, de aproximadamente 80, nome do rei de Azor, também conhecido como rei de Canaã. Tem gente que diz assim, ó, cuidado que Deus vai pesar a mão. Não, Deus não pesa a mão em ninguém, Deus só tira a mão.
Deus não pesa a mão, Deus só tira a mão quando nós entramos no caminho da desobediência. Deus retira a sua mão, foi o que aconteceu. E há quem diga que o pior castigo que Deus pode nos dar é quando Ele nos deixa, é quando Ele nos abandona. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que fazer e como fazer. Nós, seres humanos, esparramamos com os pés o pouco que ajuntamos com as mãos, nós tropeçamos em nós mesmos, nós embaralhamos nos próprios fios de cabelo da canela. É possível sim, no ser humano sim. Agora, nós precisamos de nos colocar totalmente na dependência de Deus, e foi o que aconteceu com o povo aqui, desta época aqui, do tempo de Juízes. Deus deixou eles, e eles estavam sendo já oprimidos durante 20 anos, por Jabim, rei de Canaã, que eles tinham, queridos, 900 carros de ferro, que oprimia os filhos de Israel. Eu disse, 900 carros de ferro que oprimiam os filhos de Israel. Deixa eu contextualizar isso aqui para nós, queridos. O tempo que nós estamos vivendo não é diferente desse período de Juízes. Estamos vivendo um tempo de uma geração, de uma quantidade relevante de pessoas no Brasil afora e em todo o mundo, não vamos ficar só no Brasil, que tem a nomenclatura de cristão, mas que não conhece a Deus. Estamos vivendo uma geração que não conhece a Deus ainda mais, que está sendo oprimido, talvez por quase ou mais do que 900 carros de ferro nos dias atuais, carros infernais do inimigo que estão oprimindo os nossos filhos, que estão oprimindo o povo de Deus sufocado. Nos dias atuais, estamos sufocados com tantas coisas que nos distancia de Deus. Verdade ou não, irmãos? Nossos filhos de crentes, os netos de crentes, dizendo biologicamente, os que conhecem a palavra de Deus, estão cada vez, as gerações atuais estão cada vez mais escravizados por tudo aquilo que não provém, pelo pecado e todas as suas maledicências, e todas as suas mazelas que o pecado traz. Essa é a nossa realidade atual. Qual que é a solução para nós? Porque não estou aqui para falar de problema. A solução é que nós precisamos, meu irmão, de homens, de mulheres, com as mesmas características aqui de Débora. Homens e mulheres de Deus, com as mesmas características aqui de Débora. E mais do que isso, quem consegue fazer uma alta análise da situação que o mundo vive na atualidade, de opressão de todos os lados, o mínimo que nós precisamos de fazer é clamar ao Senhor, como os filhos de Israel fez. Diz que eles clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. Queridos irmãos, eu tenho dito nos últimos dias, nas últimas semanas mesmo, que se cada crente orasse pelo menos uma vez por dia, não passasse mais do que 24 horas por dia, sem dobrar o joelho e orar, nem que seja 10 minutos por dia, porque estamos vivendo um dia onde crentes, meu irmão, não ora de forma nenhuma, nunca clame ao Senhor, não ora em casa, não ora na igreja. Tem tempo para tudo, tem tempo para todos, mas tu não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia, tu não consegue orar, parar para orar 10 minutos por dia. Sim ou não, irmãos? Estou falando de milhares, estou falando de pessoas que se denominam crentes. Como que o Senhor vai mudar a história da nossa nação? Como que o Senhor vai quebrar essa opressão, vai nos mandar um avivamento, se nós não clamarmos ao Senhor? A Bíblia diz aqui, eu li aqui nessa noite, que o povo de Deus clamou ao Senhor, os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Nós precisamos de entender a necessidade de clamar ao Senhor todos os dias. Clame ao Senhor pela tua casa,
Clame ao Senhor pela tua família. Clame ao Senhor pela tua cidade. Clame ao Senhor pela geração, pelas nossas crianças, que estão cada vez mais perdendo precocemente a inocência. Clame pelos nossos adolescentes, que nós não sabemos o que vai dar a geração, ou os adultos de hoje, já é resultado de uma geração do século 21 para cá, que se cresceu desgovernadamente, sem saber lidar com a negativa do não. É isso. Nós já estamos vivendo, já tem os primeiros adultos que não sabem lidar com a negativa do não, opressão. Cada vez, vou dar só um exemplo, cada vez mais se cresce o número de feminicídio no Brasil. Sabe por quê? Porque é uma geração que cresceu sem nunca ouvir não do pai, nem ouvir não da mãe. Aí ele cresce, a namorada diz não para ele, ele não aceita, ele vai lá e mata ela. Está aí nos repórteres todos os dias. Cada dia mais, meu irmão, talvez você está dizendo, pastor, que opressão é essa que estão vivendo, meu irmão? Vamos tirar as vendas dos olhos e vamos abrir os nossos olhos espirituais para ver como que estamos vivendo. Existe uma pandemia silenciosa, onde no Brasil 83 mil pessoas desaparecem por ano. Dessas 83 mil pessoas que desaparecem, não acham nem restos mortais mais, 50 mil pessoas são crianças de 0 a 15 anos. Por ano, 500 mil pessoas, 50 mil crianças de 0, quase que eu dei uma de Lula aqui agora, né? Falando números aqui absurdos. 50, isso não é querido, é comprovado, 50 mil crianças de 0 a 15 anos desaparecem por ano no Brasil. E os outros 33 mil são pessoas adultas. Para onde vai essas pessoas? Já é comprovado, existe um tráfico de humanos maiores nos dias atuais do que quando era legalizado nos séculos passados o tráfico humano. Na época, infelizmente, que principalmente no Brasil, 300 anos de escravatura, quando era legalizado o tráfico humano. Hoje, o número é maior de quando era legalizado. Como nós estamos sendo oprimidos? Como que não estamos sendo oprimidos? Se a criminalidade aumenta, se a população carcerária aumenta dia após dia, né? Se os desastres aumentam dia após dia, como que não estamos sendo oprimidos? E a solução para isso, alguém pode dizer, mas não há solução porque é a volta de Jesus, irmão. Nós precisamos, enquanto estivermos aqui na terra, trabalhar e lutar e orar, para que tenhamos pelo menos uma vida mais confortavelmente, mais digna mesmo. É claro que nós esperamos, nosso alvo é o céu, é a volta de Jesus, mas por isso vamos ficar de braços cruzados e ver os desastres acontecendo e as pessoas se perdendo a cada dia sem Cristo. Não, a igreja precisa mais do que nunca clamar ao Senhor, para que Deus levante homens e mulheres corajosos como Débora, para que haja um livramento, para que haja uma libertação, para que haja uma mudança. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Débora, então, diz a Bíblia, versículo 4, Débora, ela era uma profetisa, ela era esposa de Lapidote. Lapidote aqui, meus irmãos, é o nome do marido de Débora. E diz a Bíblia que ela era juiz, ela julgava Israel, ela liderava em Israel naquela época. Outra questão que eu aprendo aqui nesse texto, que é aqui no meio de um mundo corrompido, de opressão, como nós estamos vivendo nos dias atuais, como era no tempo de Juízes. Querido, sempre tem aqueles que não se contaminam, sempre tem aqueles que mantêm a intimidade com Deus, sempre tem aqueles que mantêm um relacionamento com Deus. E Débora aqui era uma dessas mulheres que tinha um relacionamento com Deus, que servia ao Senhor. Era uma mulher de fé, de coragem, de discernimento. Fé, coragem e, acima de tudo, equilíbrio, uma mulher equilibrada. Esse verso 4, meu irmão, ele é como uma flecha no meu coração quando eu leio. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, e julgava Israel. Deixa no telão para mim por enquanto, Juízes capítulo 4 e versículo 4, pode ser qualquer versão, Juízes 4 e 4, olha só, eu vou repetir, aqui está falando de uma tríplice função, ou um ministério tríplice de Débora. Presta atenção aqui, principalmente as mulheres. Eu estou falando aqui do ministério tríplice de Débora, no meio de uma nação corrompida e perversa. Olha só, a Bíblia está dizendo que Débora, ela era primeiro o quê?
Toda a igreja diz que Débora, ela era. Depois diz que ela era. E por último diz que ela era. Então diga comigo assim, ó: profetiza, esposa e juíza. Você pode dizer de novo? Eu vou dizer assim: 1, 2, 3, você vai dizer profetiza, esposa e juíza. Vamos lá? 1, 2, 3. De novo. Olha só como isso é maravilhoso. O tríplice ministério de Débora. O que isso ensina para nós? Olha só, primeiro, as 3 funções de Débora: o ela ser profetisa, o ela ser esposa e o ela ser juíza. Está no mesmo patamar. Está na mesma função, né? E por que está nessa sequência? Na Bíblia não tem nada coincidentemente ou aleatoriamente. A Bíblia tudo nos ensina. Você quer ter a prova disso? Tenta estudar o hebraico para você ver. Cada letra, cada ponto. O meu sogro que é expert nisso, né? Quando ele vier aqui, eu vou pedir para dar um estudo de hebraico para nós. Meu sogro que é expert no hebraico. Cada número fala, tudo fala. Eu pensei em começar, antes de começar eu falei: não consigo não, isso é muito para mim. Né? Porque, meu irmão, a Bíblia é um mistério, é algo assim sobrenatural. Tudo ensina. Aí olha só, por que está nessa sequência? Débora, ela era profetisa, ela era esposa e ela era juíza. Primeira lição que eu aprendo aqui: as 3 funções de Débora, ela está no mesmo patamar. Porque ela ser profetiza fala o quê? Do ministério, da vida ministerial, fala da vida aqui na igreja, fala da irmã do ciclo de oração, da irmã que ora, da irmã que prega, da irmã que canta, que visita, que evangeliza, fala do ministério. Agora, ela ser esposa de Lapidote, olha só, está mencionando o nome do marido dela. Ela não era uma mulher solta por aí, não, claro que pode ter mulher solteira, viúva, e tal, e ser usada por Deus, mas eu estou dizendo aqui, eu estou elevando aqui a função dela ser esposa. E já vou dizer isso. Então está falando da sua vida ministerial, depois está falando da sua vida familiar, matrimonial, e depois está falando da sua vida social, está falando da sua profissão. Ela era juíza da vida social, ela julgava Israel. Então olha só, os 3 aspectos da vida dela: a vida espiritual, profetiza, ministério; a vida familiar, ela era esposa; e a vida social ou profissional, diariamente, está dizendo da sua profissão, ela era juíza. E os 3 aspectos, os 3 estão no mesmo patamar. Primeiro ensinamento que eu vejo aqui: nos dias atuais há um menosprezo. Olha aqui, existe nos dias atuais, olha aqui, principalmente as mulheres para mim aqui, ó. Olha, há um menosprezo nos dias atuais da mulher ser uma dona de casa, ser uma esposa. Existe isso na cultura do mundo atual, no século 21. A mulher chegar e perguntar, lá, sei lá, no pronto-socorro, está fazendo um cadastro, qual que é a profissão? As mulheres estão se sentindo envergonhadas de dizer do lar. Menosprezada, sendo que essa é uma função nobre, porque foi a primeira função que Deus deu para a mulher. Quando Deus fez Eva para Adão, como diz Gênesis capítulo 2, Ele deu como ajudadora. Se aquele lá, a palavra ajudadora, lá no Gênesis capítulo 2, que é a função que Deus deu para a mulher, é o mesmo verbo que é usado no Salmo quando fala que Deus é o nosso ajudador. É o mesmo. Então, há um menosprezo nos dias atuais da função de esposa, de dona de casa para a mulher. Isso é tão verdade que as mães de hoje já ensinam para a filha assim: minha filha não vai casar agora não, de jeito nenhum, vai formar primeiro, vai fazer a faculdade, vai ter a profissão primeiro, depois dos 30 aí, vamos ver, porque não vai ser como eu, né? Ficar de jeito nenhum. Minha irmã, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Quer dizer, então, 2 coisas: ou você quer que sua filha perca o encanto com a família, com o casamento, fica solteirona, ou vive uma vida solteira, mas como se fosse casado, na questão sexual, ou que quando ela se achar que ela está disposta a casar,
Aí já está naquele versículo, todo aquele que vier em mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Hã? Olha, precisa ver como é uma estratégia maligna aí. E as mães acham bonito divulgar isso. Mas irmã, quando que casamento atrapalha a sua filha de estudar? Quando que atrapalha dela ter uma vida social? Eu estou aqui dizendo que é honroso para a mulher o ser esposa. Está no mesmo patamar aqui. Aqui está falando as 3 funções de Débora. Ela era profetisa, ela era esposa e ela era juíza. Uma coisa não atrapalha, ou está no mesmo patamar. Não tem que sentir menosprezada de ser dona de casa, de ser esposa. Até mesmo porque o segundo ensinamento que eu acho aqui, que eu vejo aqui, o segundo aspecto que eu aprendo aqui, o primeiro é que as 3 funções estão no mesmo patamar, e eles precisam de andar junto. E o segundo é, olha aqui para mim, vamos ver se os irmãos estão acompanhando mesmo. Olha aqui para mim. Primeiro a Bíblia diz que Débora, ela era, diga a todo mundo, você está com vergonha? Diz que ela era. Fala do ministério da mulher, fala da vida de oração da mulher, fala da mulher pregadora, cantora, visitadora, com ministério de oração, que ajuda e que trabalha na igreja e coopera, como nós temos muitas aqui que cooperam. Maravilha, está falando desse aspecto da mulher. Depois está dizendo que ela é esposa, e por último fala que ela era juiz. Agora, por que não está contrário? Profetiza, juiz e esposa. Por que o esposa está justamente no meio? Entre ser profetisa e ser juíza. Por que o esposo, a vida matrimonial aqui de Débora está centralizada? Sabe por quê? Escute aí. Porque o ser esposa é o ponto de equilíbrio da vida da mulher. Se ela não conseguir ser uma boa esposa, provavelmente ela não vai conseguir se dar bem na vida social. Se ela não estiver bem com o marido em casa e sendo esposa, provavelmente ela não vai conseguir cooperar bem ou ser próspera naquilo que fizer na igreja. Você pode vir para a igreja, vem para o ciclo de oração, vem para os trabalhos, vem para os projetos das mulheres vitoriosas, ore, coopere e ajuda, contribua, mas não seja omissa na função de esposa, porque é o ponto de equilíbrio. Agora, uma mulher bem resolvida, que sabe lidar bem com o marido, porque com sabedoria, Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, ela terá equilíbrio nos todos os aspectos da sua vida, tanto na vida profissional, quanto na vida também espiritual. Há um equilíbrio aqui. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer um glória a Deus. Débora então estava, acima de tudo, ela era uma mulher equilibrada, discernimento de Deus. Primeiro que eu estou dizendo que Débora tinha um equilíbrio, ela tinha discernimento para entender o tempo e a voz de Deus, de forma que a situação mude. Olha só o versículo de número 6, diz que Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam. Por que ela mandou chamar Baraque? Porque Baraque, ele era o chefe, o capitão do exército. Ela então manda chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, e diz: o Senhor Deus de Israel. Olha só, ela está dando uma palavra de Deus para ele. Deu a ordem para ti, Baraque. Qual que é a ordem de Deus para Baraque? Versículo de número 7, Juízes 4:7. Qual que é a ordem de Deus para Baraque? O Senhor Deus disse para ti, ordena, versículo 6 ainda, né? Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes e Naftali. Ele diz: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna Baraque, 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vai para o monte Tabor. Qual que é a ordem de Deus para Baraque? É através de Débora. Deus não falou com Baraque, Deus falou com Débora. Por que Deus não falou com Baraque e falou com Débora? A Bíblia não deixa claro, mas aqui está intrínseco no texto aqui. Se ela está dizendo para Baraque que é uma ordem de Deus, então está dizendo que ela era uma mulher que tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Era uma mulher que parava, que tinha discernimento, ouvia Deus. Igreja do Senhor, Deus fala? Quantos creem que Deus fala? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem parado, você tem tido discernimento para ouvir Deus falar com você? Seja uma Débora que tenha, primeiro, uma vida equilibrada. Segunda, tem discernimento
para ouvir Deus falar com você, e tenha certeza, quando é Deus que está falando, ela não fica balanceada, mas ela fala com autoridade. É Deus que está mandando Baraque, porque ela tinha certeza quando era Deus que estava falando com ela. Ela tinha intimidade com Deus, ela tinha uma vida íntima com Deus, de discernimento para entender o tempo e a voz de Deus, de forma que a situação poderia ser mudada. Eu estou dizendo que neste tempo de crises, que nesse tempo que estamos vivendo, aonde estamos tendo o povo de Deus, ou seja, o mundo está sendo cruelmente oprimido, se a igreja clamar ao Senhor, Deus vai levantar mulheres como Débora, e pode levantar homens como Baraque, aleluia, mulheres como Débora, homens como Baraque, que tenha mulheres como Débora, mulheres equilibradas, que ouça Deus, que tenha discernimento de Deus, de fé e de coragem. Eu disse aqui, Débora, equilíbrio. Estou dizendo, Débora, discernimento. Ouve Deus. Ouve Deus. Nós ouvimos tudo, ouvimos todos. E esse negócio de sair ouvindo todo mundo é um problema, porque você não consegue ouvir todo mundo. E quando você não ouve fulano, ciclano e beltrano, alguém vai ficar chateado com você. Então é melhor ouvir só Deus, porque o que importa é agradar a Deus. Discernimento de ouvir Deus. Ouça a palavra de Deus, porque Deus fala conosco primordialmente pela sua palavra. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Discernimento para entender o tempo e a voz de Deus. O tempo é exíguo, já vou caminhar para encerrar. Então, deixa eu falar que Débora também, ela tinha coragem. Eu estou dizendo, se você quiser anotar ou guardar aí, que nós precisamos, nesse tempo de opressão, nós precisamos de ter as características de Débora. Primeiro, uma vida equilibrada. Diga comigo, vida equilibrada. Aí é exclusivamente para as mulheres, né? Porque ela tinha um equilíbrio entre ser ministério, família e vida social. Profetisa, esposa e juíza. Depois eu estou dizendo aqui que ela era uma mulher que tinha discernimento. Diga, discernimento. Então, equilíbrio e discernimento. E agora eu estou dizendo que ela é uma mulher que ela tinha coragem. Diga comigo, coragem. Por que ela tem coragem? Ela chama Baraque, e ela tem coragem de falar o que Deus está mandando ela falar. Ela fala para Baraque. Aleluia. E Baraque, então, recebendo uma palavra daquela de Deus, o que Baraque responde, meu irmão? Baraque diz a ela, versículo 8: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. O que Débora responde? Tá bem, versículo 9: eu irei com você. Mas mulher vai para a guerra? Não, eu irei com você. Aleluia. Olha a coragem dessa mulher, meu irmão. Ela demonstra aqui mais coragem que Baraque. Eu posso conjecturar que Baraque fala assim: eu vou se tu fores, achando que Débora ia dizer assim: mas eu sou mulher, não dá para me ir, né? Mas ela está dando uma ordem de Deus, meu irmão. Quem ouve Deus, não é tomado pelo medo, até mesmo porque a fé e o medo não pode coabitar no mesmo coração. E aqui a outra virtude dela aqui é porque ela era uma mulher de fé. Coragem e fé andam junto. Mas às vezes nós somos tomados pelo medo e nós damos outros nomes aos medos, né? Às vezes nós dizemos assim: não, é porque eu prefiro ficar com o pé atrás, não, porque eu sou mais organizado, não, porque vai que não acontece. E nós esquecemos que tanto a fé quanto o medo, olha só, são coisas abstratas. Você não vê a fé, mas você também não enxerga o medo. Dá para enxergar a fé? Dá para enxergar o medo? Não dá. Não dá para enxergar a fé e não dá para enxergar o medo. Então você que escolhe. Você vai ser dominado pelo medo, e o medo te coloca para trás, o medo te segura, o medo te retrai, e o medo vai, e você cria outros nomes para o medo, e você vai ficar dizendo: porque agora eu estou mais maduro, então eu fico mais amadurecido, né? Eu penso 10 vezes, porque antigamente, né, eu era assim, meio assim, empolgado. Não, meu irmão, é porque tu está fortalecendo o medo, alimentando o medo ao invés da fé. Coloque a tua fé em ação. Débora tinha
fé, sim. Olha o que ela disse para Baraque, meus irmãos, versículo de número 9, tu vai, tá bem, eu vou com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. O que ela está dizendo aqui? Ela não tem dúvida que o povo de Deus, que o exército de Baraque seria vitorioso, seria vencedor. Isso que é fé. Ainda não aconteceu, mas tu está já enxergando já a vitória. Débora já está dizendo antecipadamente, antes de convocar nenhum soldado, ela já está falando antecipadamente, dizendo, então é o seguinte, Baraque, a vitória, a honra de matar aqui Cícera, que era o comandante do exército do rei Jabim. Por quê? O comandante, naquela época de guerra, ele tinha a honra de matar o chefe. Ele diz, a honra de matar Cícera não será sua, será de uma mulher. O que ela está dizendo? Ela está enxergando a vitória antes de convocar nenhum soldado. Aleluia. Nós estamos, meus irmãos, no finalzinho de 2023. Você crê na palavra de Deus? Você quer fortalecer a sua fé? Levante a sua mão aí, feche os seus olhos, comece a enxergar aí a vitória que tu tanto almeja, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te angustiando, aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está sendo um temor para a tua vida. Comece a enxergar aí os carros de ferro de Jabim sendo derrotado agora. Aleluia, aleluia. Deus pode ainda, antes de terminar o 2024, te dar vitória sobre aquela enfermidade, sobre aquele problema, sobre aquela situação na tua casa, na tua família. Mas não fica com o pé atrás, não. Creia que Deus faz, creia que Deus pode. Começa a enxergar pela fé. Em 2024, você fazendo um culto de ações de graça, você testemunhando, você contando a vitória. Quem crê nessa palavra, quem quer fortalecer a tua fé, dá um glória a Deus nesta noite. Ei, Débora, enxerga a tua vitória. Enxerga os carros de Jabim, não importa se são centenas, enxerga eles derrotados. Aleluia. Irmão, eu vou encerrar agora dizendo, não tinha e-mail, não tinha telefone, os meios de comunicações de hoje. Como que Débora e Baraque convocou 10 mil? Como que eles convocaram 10 mil? Sabe como? No tete a tete. No tete a tete. Um a um. Ele saiu para convocar. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? E eles convocaram os 10 mil para a guerra. E os 10 mil foram para a guerra. Sabe o que isso aqui quer dizer para nós? Para Deus levantar um grande exército, Ele precisa de uma mulher de coragem, de um homem que tenha coragem, ou de uma mulher que tenha coragem. Apenas um. Deus pode levantar um grande exército para vencer o exército de Jabim. Aleluia. Se tiver alguém com coragem, que se prontifique, se coloca de pé e já começa a enxergar a vitória antecipadamente, já começa a enxergar o milagre antecipadamente. Aleluia. Quem recebe essa palavra nesta noite? Quem recebe essa palavra nesta noite? Quem recebe essa palavra? Isso, fica de pé. Já não estou ficando de pé, fica então que eu vou encerrar agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Se você recebe esta palavra, Deus te levanta, mulher, Deus te levanta, homem, que tenha discernimento, que ouça Deus, que tenha fé, que tenha coragem para convocar um grande exército. Deus pode começar de você. Deus pode começar da sua vida. Aleluia. O capítulo 5, versículo 7 diz: já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido. Olha o cântico de Débora: até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Sabe o que Deus está dizendo? A opressão vai continuar na tua casa, na tua família, até que você se levante como uma mulher de Deus, até que você se levante como um homem de Deus, até que você se posicione, até que você tenha coragem. Aleluia. Até que você tenha coragem. Enxergue já a vitória já pela fé.
Aleluia. Quem pode adorar ao Senhor? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Saia daqui nesta noite com a tua fé fortalecida. Saia daqui nesta noite com a tua fé fortificada. Saia daqui nesta noite não desanimado porque o ano está terminando, não. Mas saia daqui levantando. Saia daqui nesta noite como se Deus estivesse, como não? Deus te convocando para a guerra. Deus te convocando para a guerra. Aleluia. Ninguém entende os meios de trabalhar de Deus. Deus trabalha na peculiaridade. Sabe como que foi a vitória? Deus falou para o monte que ele iria, deu o endereço, aonde que tinha que se reunir o exército. E ele então fez com que Cícera fosse com seu exército para aquela localidade, aonde tinha o ribeiro. Deus simplesmente derramou chuva. Quando chove, o que dá quando que chove? Barro. Não dá barro quando chove? Então, como que carro de ferro anda no meio do barro? Todos os carros de Cícera, o comandante do exército do rei de Canaã, Jabim, todos os carros deles empacaram, atolaram na lama. Por isso que a Bíblia diz que Cícera saiu do carro, porque o carro não andava, e fugiu de a pé. Porque os carros do exército de Jabim, todos ficaram na lama. E creia, meu irmão, Deus pode fazer atolar todo aquilo que é um desafio para você. O homem não consegue parar o carro de ferro. Os 10.000 de Baraque não conseguiam parar o carro de ferro, mas eles foram com coragem, e Deus derramou chuva, e o barro parou, a lama parou. Escute que eu vou encerrar. Tem certo autor que disse que Cícera, olha só, tipologia bíblica para encerrar agora. Cícera representa a tentação. Charles Spurgeon que disse isso, que não basta nós deixar a tentação fugir de nós, porque quando você enfrenta a tentação, às vezes, porque ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Quando você fica firme diante da tentação, aí ela foge. Tudo aquilo que vem querendo nos fazer pecar, ela foge. Mas não basta deixar ela fugir. Charles Spurgeon diz que você precisa de quê? De matar a tentação, de finalizar ela. E aí você sabe o final da história. Cícera fugiu para a casa de Jael, o queneu. E Jael então ali cumpriu o que Débora tinha falado. Ela que matou Cícera. E como que ela matou? Com uma estaca e com o martelo. Aleluia. Meu irmão, o assunto da Bíblia é um só. Qualquer texto que você lê aqui remete em Jesus. Tudo vai para a cruz. Lá na cruz, o que aconteceu? Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, de acordo com Colossenses capítulo 2, a cédula do pecado que era contra nós estava sendo cravado lá na cruz. Jesus estava ali vencendo pela igreja, e quando disse a vitória será de uma mulher, a vitória final sobre o mal, a vitória final sobre o pecado, quem vai triunfar sobre o mal, sobre Jabim, sobre o exército do inimigo e todo o pecado, será a igreja do Senhor, porque disse Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem crê nessa palavra, vença, fica firme diante da tentação. A vitória é do povo de Deus, a vitória da igreja. Deus faz atolar a maior arma do inimigo. E tem uma coisa, Deus faz nós vencer com aquilo que nós temos. Escute aqui, a arma de Jael, estaca e martelo, era aquilo que ela tinha habilidade, porque naquela época, as mulheres, era a responsabilidade das mulheres na cultura, elas montaram as tendas. Então era algo que ela tinha costume, usar a estaca e o martelo para desmontar e para montar as tendas. Então aquilo que ela tinha mais habilidade, ela pegou e foi lá e pá,
e matou o inimigo. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? As armas que você tem, aquilo que você tem, aquilo que você possui, aquilo que você já tem já, Deus te usa para vencer a guerra. Deus te usa para vencer a guerra. Aleluia. Quem crê nessa palavra, fecha os seus olhos aí. Aleluia. Fortalece a tua fé aí nesta noite. Receba aí discernimento de Deus. Seja uma Débora. Deus vai levantar um exército grande, ainda maior ainda, para nós vencermos o inimigo. Aleluia. Com aquilo que nós temos, com a palavra de Deus que nós temos, pelo poder do sangue de Jesus, com a oração, com aquilo que é habilidade no nosso dia a dia, nós vamos vencer o exército do inimigo, pela glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. O povo de Deus, os nossos filhos, não vai ser oprimido jamais, não vai continuar sendo oprimido, se nós nos levantarmos com coragem, com autoridade, com discernimento, com fé. Aleluia, aleluia. Vamos vencer o exército do mal. Ó Senhor Deus Pai, ajude-nos, Senhor. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, fortalece a fé da Tua serva, do Teu servo, Senhor Deus. O que está oprimindo, os desafios do dia a dia, nós pela fé nós já enxergamos o milagre, pela fé nós enxergamos a vitória, pela fé nós enxergamos, Senhor, a bênção, enxergamos o livramento. Nós colocamos a nossa fé em ação, e como Débora nós já vemos a vitória final pela igreja, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, amém.